Estamos aqui agora com a doutora Patrícia Ferrari, que também palestrou aqui no Conabro e falou sobre dens invaginatos, e a gente vai conversar um pouco sobre isso hoje. Mas primeiro, doutora Patrícia, eu gostaria que você se apresentasse aqui para quem ainda não te conhece. Um super prazer estar neste Conabro, nesta edição, pela primeira vez, falando para radiologistas. Eu sou endodontista, trabalho tanto com a clínica exclusivamente endodôntica, como também tenho uma atividade de ensino, num espaço para ensino, que é o nosso Instituto PF, nossa casa de ensino em endodontia, e também tem um grupo de estudos endodônticos, onde participam também endodontistas e radiologistas. Então, um grupo aí de quase 90 pessoas que se reúnem quinzenalmente para estudar ciência aplicada. Então, basicamente, essa é a minha vida profissional, Luíse. E hoje eu vim aqui falar sobre essa malformação do dente, que apesar de uma prevalência em torno aí um pouquinho mais de 10%, mas é uma situação complexa para o endodontista manejar e também às vezes um pouco difícil do diagnóstico, que depende da imagem 3D. Então o radiologista precisa saber laudar corretamente para que a gente possa, enfim, fazer o tratamento mais assertivo possível. Então foi uma experiência incrível para mim, gostei muito. Muito bacana. Então, doutora Patrícia, o que o radiologista precisa enxergar nesse exame para mostrar para o endodontista? O que é importante, do dentista laudar, diagnosticar, laudar, mostrar na imagem? E nós abordamos inclusive isso na apresentação, como laudar um exame de um dens invaginatus. Primeiro é saber a classificação. Eu posso ter uma invaginação em diferentes profundidades. O que Eulers, em 57, já nos disse sobre essa classificação. Tipo 1, tipo 2, tipo 3, 3A, 3B. Enfim, então o primeiro aspecto é dizer a extensão dessa invaginação. E depois medir para a gente essa invaginação, porque muitas vezes o endodontista tem que atuar primeiro na invaginação para depois alcançar o canal verdadeiro. Ter essa medida num template para aqueles que eventualmente não rodam o volume é super importante. Outro aspecto importante é que esse dens invaginatus, muitas vezes ele acaba pela contaminação dentro da invaginação, gerando inflamação na polpa, levando à necrose desse tecido. E muitas vezes num dente que ainda nem terminou a formação. Então também nos dar o diâmetro desse forame apical é importante para que a gente possa decidir, caso necessário, esse manejo do dente com risogênese incompleta, saber o que eu vou fazer. Vai ser um plug apical? Vai ser uma técnica regenerativa? E é importante saber essa medida. Então o radiologista pode nos fornecer medidas, classificação, localização dessa invaginação e ainda sempre sugerir para o endodontista o teste de sensibilidade pulpar, porque a vitalidade do canal verdadeiro, da polpa do canal verdadeiro vai ser super importante para definir o planejamento. Então, esses aspectos acabei abordando na apresentação, durante 1h15 mais ou menos. Perfeito. Olha, eu nunca tinha feito a medição de forame apical, Às vezes, quando ele está com o forame aberto, ainda, sem estar finalizado. Mas muito interessante, porque eu acho que trazer o especialista para falar para a gente o que é importante, que ele quer ver, o que ele precisa, acaba trazendo para a gente um protocolo. Exatamente. É o que eu chamei de laudo ideal para dens invaginatus. Então esse é o laudo ideal para o endodontista. Com certeza, muitos aspectos, o radiologista acaba achando que é muito simples. Não preciso, mas para nós é super importante a gente ter essa clareza, até mesmo para poder entender. Por exemplo, uma invaginação que acontece na coroa e se estende para a raiz, naquele momento que ele entrou dentro do canal verdadeiro, ele levou o canal verdadeiro para as laterais, deixando a anatomia do canal verdadeiro agora num formato em C, que é extremamente complexo. E ele tem que entender isso, o endodontista, quando olhar numa imagem, desde que esteja muito bem pontuado para ele. Então, assim, quanto mais didático for esse radiologista na hora de nos explicar, com certeza vai ajudar muito no manejo e, consequentemente, no prognóstico
da manutenção desse dente para esse paciente que muitas vezes é muito jovem, né? Então é importante. Eu já vi vários casos de dentes invaginatos que foi indicado a extração por conta da dificuldade do manejo. Não, realmente a gente precisa pensar na manutenção desse dente, né? E com certeza o especialista em imagem, mais o entendimento que você tem da clínica endodôntica vai salvar muitos dentes. E é isso que é o nosso maior propósito. Né? Como eu falei, né? A gente está aqui imerso 3 dias para ajudar a vida de alguém na semana que vem, para melhorar a nossa entrega, seja, né, na radiologia, seja na endodontia, enfim. Então, momento único participar dos congressos de modo presencial. O mundo virtual é maravilhoso, para grupos de estudos, para cursos, né, online, mas esse momento presencial é único. Então, nunca deixem de participar. Venha sozinho, venha com um amigo, mas nunca deixe de participar. Muito bom, realmente é isso, né? A gente vem, a gente aprende bastante nos congressos, né, nas palestras e tudo mais, mas é isso, a gente vai fazendo networking, vai conhecendo as pessoas, né, e vai aprendendo com elas também, para muito além das palestras, né? A gente aprende de várias formas aqui quando a gente está dentro do congresso. O que eu sempre falo, o congresso é o momento de agregar conhecimento, mas com certeza encontrar amigos, fazer novos, e é o que a gente chama de memórias, né? Então esses congressos criam memórias que a gente pode levar para o nosso trabalho, né, a nossa atividade profissional, e para a vida. Quantas amizades já foram feitas em congressos? Quantos muitas. Relacionamentos já foram firmados? Quantas, né? oportunidades vão surgindo de trabalho, né, também dentro dos congressos. Para mim, milhares, sempre, todos os congressos tiveram importância muito grande na minha vida profissional, assim. Então eu também sou defensora. Sim. Árdua, assídua dos 37 congressos. anos participando de congressos. E no caso da endodontia, gente, nós temos um congresso por mês. Sim. Então, assim, todo mês a gente tem um congresso de endo. Claro, a gente tem que acabar selecionando, porque é um tempo, é investimento, enfim. Mas nunca deixem de participar. Eu sei que depois da pandemia, a gente acabou se afastando um pouco das atividades presenciais, mas elas retornaram. E a gente deve fazer uma seleção. E no caso do Conabro, que é o maior congresso de radiologia, né, da América Latina, que se reúne uma vez por mês, todo mundo consegue gerenciar o tempo para poder estar aqui. Especialmente aqueles radiologistas que fazem esses laudos, que é de extrema responsabilidade. Mesmo sabendo navegar no volume, a gente precisa desse documento, sempre para conversar, inclusive com o paciente. Exatamente. Ai, muito bom, que delícia de conversa. Bom. Adorei saber, já vou mudar os meus laudos aqui, tenho certeza que quem está assistindo também vai começar agora a produzir de forma diferente. Acho que isso é muito relevante. Obrigada por você ter topado vir aqui conversar com a gente. Um prazer. Eu sempre falo aqui que eu fico agarrada, que eu não consigo assistir as palestras, o que é uma pena, eu fico com o coração partido. Mas eu posso aprender sempre um pouquinho com vocês vindo aqui e contando um pouco pra gente do que vocês estão trazendo aí de novidade, de tudo mais. Então, doutora Patrícia, muito obrigada por ter estado aqui. Esteja convidada para participar com a gente mais vezes, por favor, trazendo aí endodontia na radiologia, que é uma área tão desafiadora e importante, né? Não, eu falei inclusive na palestra, 5 aspectos mudaram a nossa endodontia. O microscópio, o ultrassom, o MTA, o níquel titânio e a tomografia. Isso mudou a nossa clínica endodôntica. E eu posso dizer, na minha clínica, 100% dos meus casos recebem a solicitação do exame 3D. E fazem. Porque quando eles enxergam os benefícios dessas imagens 3D, com toda certeza, eles se sentem, né, privilegiados da gente poder trabalhar já sabendo, né, essa microanatomia, essa condição tão especial que é o canal radicular. Sim. Então, eu admiro muito o trabalho de vocês. Muito obrigada. Obrigada, viu? Parabéns pela sua trajetória profissional aí, por ter trazido conteúdo tão relevante pra gente. Muito obrigada. Eu que agradeço. Até.